Salve, salve a todos! Hoje eu vou fazer um videozinho aí para explicar para vocês, contar um pouco da história de como eu fiz minha cidadania italiana. Tem muita gente que pergunta e, na verdade, às vezes eu vejo comentários de alguns vídeos ou até me mandando mensagem no Instagram ou no Facebook de umas pessoas que até não têm noção nenhuma assim de como funciona isso, né? Bom, o que eu vou poder falar para vocês é sobre um pouco sobre a cidadania italiana, que é a que eu tenho, né? Porque varia de país para país assim, as leis, né? As regras de como tu fazia todo o processo, ou quem tem o direito ou não à cidadania. Então eu posso falar sobre a minha. Eu sei que, se eu não me engano, a cidadania portuguesa é igual à italiana, se eu não me engano. Ou parecida o processo, entendeu? Mas já não tenho certeza também. Então, tipo assim, eu vou falar sobre a italiana. Bom, o que eu fiz foi o seguinte. No Brasil eu já sabia que eu tinha direito à cidadania italiana, entendeu? Já sabia, então, quando surgiu a oportunidade de eu sair do Brasil, a gente já começou a pensar e ir atrás de tudo, né? O que acontece? Alguns parentes meus lá no Brasil já tinham dado entrada na cidadania no Brasil. Só que ele já tá, para vocês terem uma noção, em 2014, que foi a época que eu saí do Brasil, eles já estavam esperando a cidadania italiana no Brasil há 11 anos, para vocês terem uma noção. Então, tipo assim, no Brasil o prazo é de 10 a 15 anos para ficar pronto. É por isso que muita gente resolve ir para a Itália, né? Porque na Itália tu consegue tirar em um mês, 2 semanas, 3 meses, depende de com quem vai fazer e tal. E então a gente já tinha basicamente tudo quase pronto, assim, toda a documentação que a gente precisava para fazer minha cidadania, a gente já tinha. A gente já sabia onde ir e pegar essa documentação, porque a gente teria que pegar todas as cópias, os documentos originais novamente, né? Porém, como a gente já tinha todos os papéis reunidos, a gente já sabia em quais os cartórios estavam os documentos. Então isso facilitou bastante, assim. Então, quando eu saí do Brasil, tá um pouco escuro aí. Então, quando eu saí do Brasil, primeiro eu fui pra Suíça, na casa de uns parentes lá. Depois eu vim pra Londres. Enquanto isso, meu pai estava fazendo toda a correria da documentação lá no Brasil. E antes de a gente ter toda a papelada em mãos, antes de a gente conseguir tudo, eu fiquei 6 meses em Londres, né, trabalhando ilegal, aquela coisa toda. Aí, só que eu não queria que vencesse meu visto, né? Então, antes de vencer o visto de 6 meses, eu fui pra Itália, mesmo sem a documentação. E, em contato com meu pai, né? Que aí era ele que tava fazendo toda a correria lá. E acabou que, tipo assim, eu fiquei 3 meses na Itália, esperando pela minha cidadania. Porém, desde a hora em que a gente deu entrada na documentação até a hora que ela ficou pronta, foram 2 semanas só, pra vocês terem uma noção, tá? 2 semanas o processo durou. Basicamente, os 2 meses e meio que eu fiquei. Eu não sei se está escurecendo aí pra vocês, pra mim tá, de vez em quando, não sei porque a tela tá dando problema. Ou não sei se é a tela do meu celular ou é a câmera, espero que não dê problema no vídeo aí. Eu fiquei basicamente 2 meses e meio esperando por um. Eu não lembro se era algum tipo de. Eu sei que era o Brasil que estava impedindo Eles não estavam liberando alguns papéis. Era basicamente isso. E para vocês terem uma noção de como funciona esse tipo de coisa, eles estavam segurando, segurando, segurando e não liberavam. E o que eu fiz? Eu enviei um e-mail pro consulado italiano lá de Porto Alegre, contando uma história triste, falando que estava passando né, dificuldades na Itália, que estava esperando esse documento já há 2 meses e tal. O que aconteceu? Os caras liberaram na mesma semana, meu. Os caras me responderam e-mail e liberaram. É pra vocês terem uma noção de como esse lance funciona como eles querem, entendeu? Se eles quiserem liberar, eles liberam, eles fazem esforço e conseguem liberar toda a documentação. Então, é realmente muito complicado esse lance aí de cidadania, né? Porque depende muito deles, e é por isso, inclusive, que com alguns assessores que tu contrata, a cidadania sai rápido, às vezes, e com outros sai mais devagar. Porque essas pessoas já têm um contato lá dentro e tudo mais, eles podem chegar para as pessoas e falar assim, olha, não tem como tu apressar esse processo aqui para mim rapidinho, né? Porque essa pessoa já está esperando e tal. Então, os assessores, eles têm esses contatos já dentro, nos consulados, né, e tudo mais. Então, eles conseguem fazer esse tipo de coisa. Então, já vai uma dica para vocês, né? Porque às vezes a pressão
que a gente faz funciona. Então, né, se vocês acharem que está demorando documentação, tenta fazer alguma coisa, manda alguém lá no consulado, se vocês não estiver no Brasil, manda alguém lá, um parente lá, meter uma pressão, manda e-mail, né, mas seja gentil, inventa uma história triste, né? É uma mentirinha que vale a pena, tá? Inventa uma história triste, fala que tá passando necessidade, fala que eles vão liberar essa documentação, provavelmente, né? Se aí tiver o papo para desenvolver com eles e tudo mais, talvez eles liberem. Mas basicamente como funciona a cidadania italiana, tá? A cidadania italiana não tem restrições de gerações, assim. Tu pode ser bisneto, qualquer coisa, desde que tu ache a documentação, né? Porque qual é a questão? Muitos documentos antigos foram perdidos em incêndios, em casos de guerra e coisa assim. Então a questão é que tu tem que achar a documentação. Tipo, não importa o teu grau de parentesco com o italiano. Entendeu? Desde que tu ache a documentação e tal. Então, mas basicamente, quais as documentações que vocês vão precisar para fazer a cidadania italiana? Olha só, presta atenção. É a certidão de nascimento, casamento e óbito, tá? Começando pelo italiano, que saiu da Itália e foi pro Brasil, até chegar em ti, tá? Então, vamos supor que é o teu vô que era o italiano. Vai precisar da certidão de nascimento, casamento e óbito do teu vô, de nascimento, casamento e óbito, se o teu pai tiver, né? Se não tiver morrido, não precisa matar ele para fazer a certidão de óbito. E a tua também, tá? São esses documentos que tu vai precisar. Fora isso, eu até peço desculpas para vocês, porque eu não sei como está funcionando o processo no Brasil hoje em dia, porque mudou, né? Desde que eu fiz a minha, o processo mudou. Então, tipo assim, o ideal, para vocês terem uma noção, esse vídeo eu tô fazendo mais para dar uma explicada para vocês por cima, para dar uma base para vocês, né? Para quem não entende absolutamente nada sobre isso, é uma coisa bem básica mesmo. Para vocês ir atrás, né, da informação também né, mais completa, né? Ou vocês podem pesquisar no Google, ou vocês podem ah, ir atrás, talvez, de alguém que trabalhe com isso no Brasil, entende? Mas, bom, basicamente são esses documentos que vocês vão precisar. Agora, sobre o processo, eu realmente não sei como está funcionando no Brasil, tá? Você tem que apostilar, se precisa de. Sabe, isso aí é bom vocês dar uma pesquisada. Mas para você saber, né? Você tem que ser descendente de italiano, né, ou casando, né, com um italiano ou com uma italiana. Mas a certidão por, né, por descendência é mais ou menos assim que funciona. Tem uma coisa muito importante, tá? Importantíssima, na verdade, que é o que basicamente define o que se tu vai ter direito ou não, além de tu ser parente. É saber se o teu antenato, o que foi da Itália para o Brasil, não se naturalizou brasileiro, tá? Se ele renunciou à cidadania dele, a italiana dele, tá? Eu esqueci a palavra. Se ele se naturalizou brasileiro, tá? E renunciou à cidadania italiana dele, ninguém mais tem direito de fazer cidadania dos que vêm abaixo dele, mesmo ele sendo italiano, é isso? Não. Mesmo ele nascendo na Itália e tudo mais. Se ele renunciou à nacionalidade dele italiana e se naturalizou brasileiro, ninguém tem direito. Sobre a cidadania por via materna, né? Que é quando vem da avó, tal. Aí é um pouco mais complicado, não sei como funciona porque é uma coisa jurídica, eu sei que demora mais e vai ser um pouco mais caro, tá? Se for por via materna. Então, é bom consultar alguém que entenda aí, ou dar uma pesquisadinha no Google que vocês vão achar tudo. Tudo que vocês precisar sobre cidadania, sobre qualquer coisa do universo, qualquer coisa. É bom você saber, porque tem gente que tem umas coisas tão básicas assim que, pô, é só jogar no Google ali que a gente acha, entende? E às vezes a gente recebe umas perguntas até que fica, porra, sério isso? Sério o cara tá me perguntando isso? Entende? Mas eu entendo que as pessoas, né, tiveram uma criação diferente, uma educação diferente, tudo mais, então é completamente normal a gente ter dúvidas e é completamente normal a gente não saber, né, chegar na informação às vezes, não saber como ir atrás da informação, né? Então, apesar de ser um pouco engraçado, né, as pessoas, né, tipo, terem perguntas tão básicas, tão, né, só jogar no Google ali, mas a gente é compreensível, né? Esse tipo de coisa. Então, mas basicamente é isso, assim. Eu não sei, eu até me perdi um pouco, eu não lembro como é que ficou a história. Onde é que se eu precisava falar mais alguma coisa, porque já tá bem grande o vídeo, eu não achei que eu ia fazer um vídeo de 10 minutos. E eu não vou cortar, então
vai assim mesmo, tá? Mas basicamente foi isso. Eu já sabia que eu tinha direito à cidadania, tá? E eu fui pra Suíça, trabalhei lá, né? Fiquei tirando neve e tudo mais, fiz um dinheirinho. Aí consegui vir com as minhas pernas pra Londres, porque na verdade quem me ajudou a sair do Brasil foi uns parentes, foi a minha tia, minha prima e tudo mais, toda a família lá, né? Inclusive os maridos delas, que são um é italiano e outro é da Bósnia, eu acho. Não. Ixi, desculpa, não lembro. Da... Eu sei o país, da Sérvia, eu acho, da Sérvia, tá? E, pô, todo mundo me recebeu muito bem lá, me ajudaram financeiramente, entendeu? Pra a minha viagem. Na verdade, eles pagaram a passagem pra mim, entende? Era uma viagem que a minha Dinda sempre oferecia, não só pra mim, mas pra alguém da família. Ah, vem visitar nós na Suíça. Só que era uma coisa tão distante pra mim, que eu cresci pobre assim lá no Brasil, né? Então, tipo, era uma coisa tão distante, tipo, sair do país, mesmo que eu tinha oportunidade, era uma coisa que eu não costumava pensar muito, sabe? Porque eu tinha música pra fazer no Brasil, tinha muita coisa, então eu não pensava muito nessa possibilidade, assim. Quando eu decidi sair, eu cheguei pra ele e falei, olha, eu vou aceitar teu convite, entende? E, porém, vou aceitar teu convite pra ir aí, conhecer a cidade, matar a saudade de todo mundo, só que a minha intenção é não voltar pro Brasil. E ela pagou minha passagem e tudo mais. Eu fiquei na casa dela lá, na Suíça. Eles me arranjaram um trabalho lá. Eu trabalhei não tanto como eu poderia, porque não tinha muita neve, é uma cidade turística. É no lado italiano da Suíça. E então eu fiquei lá trabalhando, tirando neve, limpando escritório, limpando casa, limpando umas mansão, assim, né? E aí fiz um dinheirinho o bastante pra vir para Londres sozinho. A partir daqui foi comigo. Lógico, com outros tipos de ajuda, né? A gente sempre tem alguém que ajuda a gente a arranjar trabalho, não sei o que e tudo mais. Depois minha esposa chegou também, a gente se ajudou mais. E aí, né? Aí eu fiquei aqui 6 meses trabalhando ilegal. Aí ela ficou aqui, eu fui pra Itália, fiz minha cidadania. Aí fiz a cidadania, a gente casou aqui mesmo, entendeu? E aí agora ela tem o visto dela também de residência e tal. E basicamente foi isso. Aí eu voltei pra cá e tô aqui até agora. E, bom, espero que talvez tenha faltado muita informação, mas eu só queria dar uma noção muito básica e contar um pouco da minha história, porque as pessoas perguntam como tu fez sua cidadania, como é que tu conseguiu e tal, blá, blá, blá. Acho que faltou alguns detalhes, né? O meu pai juntou a documentação no Brasil, enviou por correspondência, né, pra Itália, então foi mais uma coisinha que demorou um pouquinho também. Quando tava tudo pronto, né? Enviou pra Itália. Ela deu entrada e depois, basicamente, eles têm que esperar a não renúncia do Brasil, que na verdade quem decide o tempo é o Brasil. Indiferente se tu tá fazendo na Itália, porque na verdade chega um momento em que em que o comune na Itália fica dependendo do Brasil liberar uma documentação para eles poder finalizar o processo. Então, basicamente, o Brasil ainda tu fica dependendo do Brasil para fazer tua cidadania italiana ainda, entendeu? Mas eu acho que é basicamente isso. Se restar alguma dúvida aí de vocês e tal, só deixar nos comentários aqui embaixo que eu me organizo melhor uma hora, organizo certinho o assunto na minha cabeça e de repente faço um vídeo mais completinho com informações relevantes, né? Mas esse vídeo aqui foi mais pra contar um pouco da história mesmo, tá? Mano, 13 minutos, nem parece que foi 13 minutos. Parece que eu tô falando há 13 minutos. Mas então tá, vou postar o vídeo assim mesmo. E só pra saber se vocês assistiram esse vídeo até o final, tá? Eu já fiz isso em alguns vídeos. Ahn, eu vou falar uma palavra aqui, tá? E vocês só comentem aí embaixo nos comentários essa palavra. Só pra eu saber quem tá assistindo até o final. Ahn, eu não vou fazer nenhuma charadinha hoje. Eu vou falar, então. Vocês podem comentar aí embaixo, ó, abajur, tá? Tá aparecendo aqui atrás um abajur. Só comenta abajur aí. Vocês podem formular uma frase com abajur no meio ou só escrever abajur mesmo. Mas escreve essa palavra aí pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, tá? Muito obrigado então a quem assistiu até aqui. Curtam a página no Face lá, Racional, se inscreve igual o canal aqui. Vocês podem me seguir no Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo, nos comentários também meu Instagram, tá? Me segue nas redes sociais, ajudem a compartilhar os vídeos, ajudem o canal a crescer, que assim mais pessoas vão ter acesso a essas informações e tal, tá? Muito obrigado a todos aí e obrigado a quem sempre comenta, quem curte, quem compartilha. Vocês estão ajudando bastante o canal passou de 5 mil inscritos aí já. Sem compromisso nenhum, sem divulgação, o canal tá indo, assim, tá indo, só indo, sem divulgação, sem nada.
Então, isso é por causa de vocês, né, na verdade. Tá? Muito obrigado a todos e fui.